Bom pessoal, hoje o vídeo tão esperado por vocês, a minha aventura pelo trem de ferro no deserto do Saara. Contarei como foram as etapas deste processo e como também essa viagem me impactou profundamente. A todos aqueles que gostam dessa abordagem, gostam desse tipo de conteúdo, fique até o final. Com certeza você vai se impressionar com tudo aquilo que vou mostrar a partir de agora. Ao cair da noite, quando o calor dá lugar ao frio intenso e o céu se enche de estrelas, o trem continua sua marcha bastante lenta pelo deserto. Não há luzes urbanas para interferir, não há ruídos além do metal rangendo e do vento cortante. É o momento em que o tempo parece suspenso e a viagem ganha um caráter plenamente contemplativo. Você, o céu estrelado e o movimento do trem que vai embalando as horas da noite. Realmente uma experiência sensorial que jamais vou esquecer, apesar das dificuldades de conseguir dormir por pelo menos algumas horas nesse frio e nessa falta de conforto, mas que com o cansaço do dia acabam te embalando para um sono não tão profundo. Bom pessoal, estou aqui agora 4 da manhã no meio do Saara, sentado em cima de pelo menos 80 a 100 toneladas de minério de ferro. Ao longo dessa viagem de 12 horas falaremos mais sobre toda a questão da mineração na Mauritânia e como que esse campo é tão importante para a economia local, apesar de estar cansado. Realmente uma experiência única, as estrelas belíssimas, pena que a câmera não consegue transparecer essa beleza que a gente consegue observar aqui debaixo do céu estrelado do Saara. Olha, e aqui vocês já conseguem observar o minério de ferro, que está bem compactado, né? Mas ele até que sai umas partes, né? Daqui a pouco, quando esquenta o dia, ele fica menos úmido e provavelmente vai se dissipar. Mas são muitos vagões, alguns falam mais de 200 vagões, um trem que tem aí pelo menos uns 2 quilômetros de extensão, 2,5 km, considerado por muitos um dos maiores trens do mundo, e que anda por mais de 700 quilômetros de dentro do Saara até a costa de Nouadhibou, a região portuária da Mauritânia. Realmente belas imagens que estão por vir nesse vídeo, apenas uma introdução esperando o sol nascer para poder testemunhar essas maravilhas de Deus aqui diretamente do norte da África. E depois de tantos países visitados, tantas cidades e ter visto o sol nascendo e se pondo em tantos lugares, posso dizer que me emocionei ao ver o sol nascendo dentro do deserto do Saara, com esse silêncio do minério de ferro ainda gelada nessa manhã, sem as temperaturas ainda estarem no nível médio, mas uma lembrança de várias cores que vai ficar para sempre na minha mente como um ponto tão fundamental da minha carreira de viagens e que eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês no YouTube toda essa experiência.
E para mim, essa com certeza foi uma das grandes aventuras que tive na minha vida de viajante, algo inigualável na minha carreira de mais de 120 países. No coração do Saara, onde o silêncio do deserto parece absoluto e o horizonte se dissolve em tons de ocre dourado, existe essa experiência ferroviária das mais extremas e fascinantes do planeta. Esse trem de ferro da Mauritânia, conhecido por muitos dos viajantes que gostam de andar pelo caminho menos viajado. Mais do que um simples meio de transporte, ele é uma linha vital que conecta o interior mineral da Mauritânia ao resto do mundo. Ao mesmo tempo, virou um símbolo bastante cru da relação entre o homem, a natureza e a sobrevivência. Ele é um trem operado pela empresa estatal Société Nationale Industrielle et Minière, a Sociedade Nacional Industrial e Mineral, percorrendo cerca de 700 quilômetros entre as minas de ferro de Zouerat, no norte da Mauritânia, até o porto de Nouadhibou, na costa do Oceano Atlântico. À primeira vista, muitos podem dizer que se trata apenas de uma operação industrial, transportar o minério bruto para exportação ao redor do planeta. Mas na prática, o trem se transforma em algo muito maior, uma artéria social, econômica e até mesmo cultural. Com até 2,5 km de comprimento, é frequentemente citado como um dos trens mais longos do mundo. São cerca de 200 vagões carregados até o topo com minério de ferro, puxados por 3 ou 4 locomotivas, dependendo do dia, cortando o deserto a uma velocidade que raramente ultrapassa os 40 km por hora. No entanto, o aspecto mais impressionante não está nos números, mas nas pessoas que viajam nele. Sendo um país com poucas estradas pavimentadas ou alternativas de transporte, muitos mauritanos utilizam o trem como passageiro, além de alguns turistas estrangeiros como eu. Eles fazem isso de uma forma que desafia qualquer padrão de conforto moderno. Sobem diretamente nos vagões abertos, se sentam sobre montanhas de minério de ferro, expostos ao vento, à areia e a temperaturas que podem variar drasticamente entre o dia escaldante com muito sol no Saara e a noite gelada no deserto, olhando as estrelas. Não há assentos, não há cobertura e não há garantias, apenas a jornada do ponto A ao ponto B. Viajar nesse trem é aceitar uma experiência quase primitiva. O pó de ferro se impregna na pele, nos olhos, nas roupas. Ao final do percurso, cada passageiro se torna quase indistinguível do minério que transporta, coberto por uma camada escura que conta a história de todas essas horas de travessia. Ainda assim, para muitos, essa é a única forma de deslocamento acessível entre as regiões isoladas. Há também um pequeno vagão de passageiros, um pouco mais estruturado, mas ele é limitado e frequentemente inacessível para a maioria da população local. Assim, o verdadeiro trem da Mauritânia continua sendo aquele vivido nos vagões abertos, uma experiência que mistura necessidade e resistência, e isso pude sentir na minha própria pele. O trajeto passa por paisagens que parecem intocadas pelo tempo, dunas intermináveis, planícies rochosas e vilarejos esparsos que compõem um cenário que lembra Marte ou a Lua, dependendo do lugar. Em certos trechos, o trem cruza áreas onde a presença humana é mínima, reforçando a sensação de isolamento absoluto. É exatamente nesse contexto que o trem ganha uma dimensão quase épica, uma linha de aço contínua atravessando o deserto vazio. Então, pessoal, às vezes durante o trajeto é necessário se esconder aqui no canto, porque o que estamos fazendo nessa travessia é ilegal, né? Não se pode viajar num trem de carga como se fosse carga. A companhia dos trens ela tem uma certa tolerância, mas em algumas cidades onde se para, não essa que eu estou parado agora, mas em outras, é necessário se
esconder, não ligar nenhuma luz, ficar em silêncio. Agora, inclusive, eles estão meio que carregando nos vagões de areia umas espécies de botijão de gás, etc, né? Mas uma viagem realmente fantástica e uma localidade assim única de se explorar. Bom, pessoal, estamos aqui no meio do deserto do Saara, exatamente sobre 80 a 100 toneladas de minério de ferro. Essa travessia de 700 quilômetros que cruza a região norte da Mauritânia, indo até o porto de Nouadhibou, e que representa cerca de 9 a 12% do PIB deste país. Realmente muito importante para a economia local, uma travessia radical para os viajantes que aguentam o frio intenso na noite e depois o calor durante o dia, mas realmente paisagens incríveis, um céu estrelado. Resistimos a essa noite gelada e agora é só aproveitar e contando para vocês sempre todos esses detalhes. Um local que eu recomendo fortemente àqueles que gostam de aventura. E muitos podem estar se perguntando qual é a velocidade desse trem, né? Ele é bastante lento, 30, 40 km por hora. Desde o ponto de carregamento em Zouerat até Nouadhibou podem levar mais de 24 horas, dependendo do dia, do peso, do vento. A gente pegou o trem na cidade de Tchoum, que é uma localidade que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e agora temos mais pelo menos 6 horas no total de 12, 13 horas dessa viagem que eu escolhi fazer. Mesmo assim, você consegue ficar em pé, tem que tomar cuidado, às vezes dá uns solavancos assim de maneira repentina, mas é um local extremamente agradável de você poder visitar uma vez na vida. Quem sabe um de vocês vai se entusiasmar e entrar nessa aventura também. Do ponto de vista econômico, como falei para vocês, a sua importância é imensa. A Mauritânia depende fortemente da exportação do minério de ferro e esse trem é o principal meio de escoamento desse produto. Sem ele, a economia do país praticamente colapsaria, não apenas por transportar a riqueza, mas por torná-la possível a muitas famílias. Mesmo assim, o trem também levanta questões mais amplas, evidenciando as desigualdades estruturais do país, a falta de infraestrutura moderna e a dependência de recursos naturais. Ao mesmo tempo, mostra essa capacidade de adaptação das pessoas que vivem no Saara e que transformam uma operação industrial de larga escala em um meio de vida. Para os viajantes estrangeiros, assim como eu, o trem se tornou uma espécie de mito. Atravessar o Saara sobre vagões de minério é visto como uma aventura extrema, uma forma de escapar do turismo convencional e experimentar algo genuinamente autêntico. No entanto, o que para uns é aventura, para outros é uma rotina e muitas vezes uma necessidade. É muito importante fazer essa distinção para a gente acabar não só romantizando as dificuldades das pessoas. E do aspecto econômico, algo que eu preciso trazer para vocês, para mostrar além do turismo, mas falar também da sobrevivência das pessoas, a Mauritânia ocupa uma posição bastante estratégica no mercado global de minério de ferro. E apesar da sua população relativamente pequena e economia pouco diversificada, acaba sendo fundamental para as cadeias de produção em todo o mundo. A Mauritânia figura consistentemente entre os principais exportadores africanos desse recurso, com uma produção anual que varia entre cerca de 12 a 14 milhões de toneladas de minério de ferro. Esse volume coloca o país entre os 15 maiores exportadores mundiais, uma posição relevante em um mercado dominado por gigantes como a Austrália e o próprio Brasil. A exploração conduzida pela Sociedade Nacional Industrial e Mineral é responsável por praticamente toda a cadeia produtiva, a extração, o transporte e a exportação. As principais minas estão localizadas na região de Zouerat, como falei para vocês. O minério extraído apresenta o teor de ferro variável, geralmente entre 60% e 65%, considerado competitivo no mercado internacional.
Em termos econômicos, gente, o impacto é enorme. O minério de ferro responde por cerca de 50% das exportações totais da Mauritânia e pode representar entre 10% e 20% do PIB do país, dependendo das flutuações dos preços globais. Em receitas fiscais, o setor mineral é responsável por uma parcela significativa do orçamento estatal, financiando infraestrutura básica e serviços públicos em um país conhecido pelos seus recursos limitados. No cenário global, a importância do minério mauritano está ligada à função na cadeia do aço. O minério de ferro é a matéria-prima essencial para a produção de aço, que por sua vez sustenta setores estratégicos como a construção civil, a indústria automotiva, infraestrutura energética e até mesmo defesa. Países como a China, países da União Europeia e, em menor escala, outros mercados no Oriente Médio estão entre os principais destinos das exportações aqui da Mauritânia. Apesar da sua escala menor em comparação com os gigantes globais, incluindo a Austrália, que exporta mais de 800 milhões de toneladas por ano, e o Brasil com cerca de 400 milhões de toneladas, a Mauritânia desempenha um papel importante como fornecedor alternativo, contribuindo assim para a diversificação do mercado e ajudando a reduzir os riscos de concentração excessiva da oferta. Em momentos de instabilidade em grandes produtores, como desastres ambientais ou tensões geopolíticas, produtores médios, como é o caso da Mauritânia, acabam ganhando ainda mais relevância. Outro fator importante, pessoal, é o custo logístico relativamente eficiente, dado o sistema integrado da sociedade de mineração, que inclui o famoso trem de minério de ferro com cerca de 700 quilômetros. No entanto, essa dependência excessiva do minério também representa um risco estrutural para a Mauritânia. A economia do país fica assim altamente exposta às oscilações do preço internacional do ferro, que pode variar significativamente conforme a demanda global, especialmente da China. Uma queda de preços impacta diretamente as receitas públicas, o emprego, a estabilidade econômica e, por consequência, a vida de muitas pessoas desse país. E para os curiosos que talvez queiram se aventurar nesta jornada, vão aqui algumas dicas importantes. Antes de pegar o trem durante a madrugada, é importante comprar suprimentos em uma das grandes cidades que estão próximas da região onde se apanha o trem, principalmente a cidade de Atar. Lá você consegue comprar água ou até mesmo um galão de água, que vai ser muito útil tanto para beber quanto para lavar a sua mão, o seu rosto, que vai ficar cheio de areia e de minério de ferro, alguns alimentos, doces e salgados, cobertores. Comprei um cobertor que foi a minha salvação durante essa noite tão fria, e também outros itens importantes para você proteger o seu rosto, como máscaras ou até mesmo óculos especiais vendidos em alguns lugares para evitar com que o seu olho seja ferido pelas partículas de ferro que se espalham ao longo da viagem. Para dormir, simplesmente estendi o cobertor, uma espécie de saco de dormir, em um dos cantos, em uma das paredes do vagão, e tentei me acomodar da forma mais confortável possível para descansar algumas horas. O minério de ferro ele é muito fino, como uma poeira muito fina, que dependendo da forma como você moldá-lo, como uma espécie de areia, se assim podemos dizer, você consegue achar alguma posição confortável para deitar e dormir. Não há banheiro. A solução é escolher um dos 4 cantos do vagão e deixar lá para ser o cantinho que você vai provavelmente fazer xixi. Número 2, não recomendo ninguém fazer. Eu também não precisei e não faço ideia como fazem as pessoas durante esse trajeto quando precisam responder ao chamado da natureza. Comer e beber funciona normalmente, lembrando que é importante você lavar bem o seu rosto para evitar comer as partículas de ferro, mas é bem difícil que você consiga se livrar de todas elas
na hora de se alimentar, considerando que é uma espécie de glitter que não sai de forma alguma do seu rosto, até mesmo depois que essa experiência acaba. E essa experiência, ela não tem um custo definido, afinal não há passagens para você ser transportado com a carga de minério de ferro. Você está lá para todos os efeitos de forma clandestina. Já li relatos de turistas que foram parados e tiveram que pagar alguma espécie de propina para continuar o seu caminho. Ouvi outros que simplesmente se negaram a pagar e foram então tirados do trem, levados pela polícia ao ponto mais próximo. Eu, graças a Deus, tive a sorte de não ter nenhum desses imprevistos e consegui, sem pagar nada, fazer a minha viagem de cerca de 500 quilômetros. Lembrando que eu apanhei o trem na cidade de Chum, que fica mais ou menos uns 200 quilômetros para baixo de onde o trem é carregado. Portanto, a viagem completa de 700 quilômetros, a que eu fiz foi só cerca de 520 quilômetros. Também aconselho a todos que tenham curiosidade a respeito disso de procurar atualizações em fóruns de viajantes na internet. Afinal, o governo da Mauritânia sabe que isso acontece, fazem uma espécie de vista grossa porque os turistas trazem certa receita para regiões isoladas do país, acabam visitando também outras cidades só para fazer essa experiência, mas eventualmente pode ter uma mudança na legislação, alguma mudança no controle, a qual eu não consigo afirmar para vocês que está em vigor exatamente por elas mudarem ano após ano, mês após mês. E falta apenas 1 hora, estamos quase chegando. Eu estou aqui com meus amigos, né? Outros que também estão fazendo essa mesma travessia, mas agora é só a reta final. Vocês veem que fiquei realmente todo sujo de minério de ferro, mas faz parte, né? É a aventura. E você gosta desse trabalho? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, me fala se você teria coragem de realizar uma aventura como essa. Se possível também, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o nosso projeto chegar ao maior número de pessoas. O apoio de vocês é fundamental para que possamos continuar gravando conteúdos exclusivos como esse aqui. Que eu quero é um banho, mas o taxista resolveu parar para comprar pneu agora. TIA, this is Africa. E o pneu vai de passageiro, ó. E o porta-mala aberto. Então, os pés não se pouparam. Finalmente cheguei no hotel e nunca na vida quis tanto um banho quanto esse que eu vou tomar. Mas vocês conseguem perceber, né? Como que a poeira, né, do minério de ferro, como que o sol também te deixa bronzeado. E agora finalizamos aqui esse vídeo, missão cumprida. Logo mais voltaremos com novos episódios aqui diretamente da África. Um abraço a todos e Deus abençoe. E a todos que ficaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado de coração. Foi realmente emocionante poder fazer essa travessia e também trazer para vocês esses relatos tão pessoais desta viagem tão única. Espero que continuem acompanhando o canal, os demais vídeos e playlists. Um forte abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.